Juízes. Shoftim. Capítulo 3. Estas são as nações que Ial deixou permanecer, para que pudessem provar todos os israelitas que não tinham passado por nenhuma das guerras de Canaã. Isso era para que as novas gerações dos israelitas passassem pela guerra, os que ainda não tinham passado por coisas como essas. Os 5 governantes dos filisteus e todos os cananeus, os sidônios e os heveus que moravam nas montanhas do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Amate. Eles serviram como meio de provar Israel, para determinar se Israel obedeceria aos mandamentos que Ial tinha dado aos seus pais por meio de Macha. Assim, os israelitas moravam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Eles tomavam as filhas deles como esposas e davam suas filhas aos filhos deles, e começaram a servir aos ídolos deles. Assim, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos de Ial, eles se esqueceram de Ial, seu Criador, e serviram aos Baalins e aos postes sagrados. Por isso, a ira de Ial se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Os israelitas serviram a Cusã-Risataim por 8 anos. Quando os israelitas clamaram a Ial por ajuda, Ial fez surgir um salvador para livrar os israelitas. Otniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe. O espírito de Ial veio sobre ele, e ele se tornou o juiz de Israel. Quando ele saiu à batalha, Ial entregou Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas suas mãos, de modo que ele venceu Cusã-Risataim. Depois a terra teve descanso por 40 anos. Então Otniel, filho de Kenaz, morreu. E mais uma vez os israelitas começaram a fazer o que era mal aos olhos de Ial. Por isso, Ial deixou que Eglon, rei de Moabe, ficasse mais forte que Israel, porque eles faziam o que era mal aos olhos de Ial. Além disso, ele trouxe contra eles os amonitas e os amalequitas. Eles atacaram Israel e tomaram a cidade das palmeiras. Os israelitas serviram a Eglon, rei de Moabe, por 18 anos. Então os israelitas clamaram a Ial por ajuda, de modo que Ial fez surgir para eles um salvador. Eude, filho de Gera, benjaminita que era canhoto. Com o tempo, os israelitas enviaram por meio dele tributo a Eglon, rei de Moabe. Nesse meio tempo, Eude fez para si uma espada de 2 gumes, de um côvado de comprimento, e a amarrou na coxa direita, debaixo da roupa. Ele apresentou então o tributo a Eglon, rei de Moabe. A propósito, Eglon era um homem muito gordo. Depois de entregar o tributo, Eude foi embora com os homens que tinham carregado o tributo. Mas, quando chegou até as imagens esculpidas em Gilgal, ele voltou e disse: Tenho uma mensagem secreta para o amo, ó rei. De modo que o rei disse: Silêncio. Então todos os seus servos saíram da sua presença. Assim, Eude se aproximou do rei enquanto ele estava sentado sozinho no quarto fresco do terraço. E Eude disse: Tenho uma mensagem do Criador para o amo. Em vista disso, o rei se levantou do seu trono. Então Eude puxou a espada da coxa direita com a mão esquerda e a enfiou na barriga do rei. O cabo entrou junto com a lâmina, e a gordura se fechou sobre a lâmina, pois Eude não retirou a espada da barriga dele, e as fezes saíram. Eude saiu pela varanda, e fechou e trancou as portas do quarto de terraço ao sair. Depois que ele foi embora, os servos do rei voltaram e viram que as portas do quarto de terraço estavam trancadas. Então disseram: Ele deve estar fazendo suas necessidades no fresco aposento interno. Eles esperaram até ficar preocupados. Vendo que ele ainda não tinha aberto as portas do quarto de terraço, pegaram a chave e as abriram. E viram o seu amo caído no chão, morto. Enquanto eles demoravam, Eude escapou. Ele passou pelas imagens esculpidas e chegou a salvo a Seirá. Quando chegou, ele tocou a buzina na região montanhosa de Efraim, e os israelitas desceram da região montanhosa com ele à frente. Então ele lhes disse: Sigam-me, porque Ial entregou nas suas mãos os seus inimigos, os moabitas. Assim, eles o seguiram e tomaram os pontos de travessia do Iord para impedir a passagem dos moabitas, e não deixaram ninguém atravessar. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles homens fortes e valentes, não escapou nem sequer um. Assim, naquele dia Moabe foi subjugado às mãos de Israel,
e a terra teve descanso por 80 anos. Depois de Eude, veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma guilhada de bois. Ele também salvou Israel. Juízes. Shoftim. Capítulo 4. Mas, depois da morte de Eude, os israelitas fizeram novamente o que era mal aos olhos de Ial. Portanto, Ial os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O chefe do seu exército era Sísera, que morava em Arosete das Nações. Os israelitas clamaram a Ial, visto que Jabim tinha 900 carros de guerra com foices de ferro e já por 20 anos oprimia cruelmente os israelitas. Débora, uma profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquela época. Ela costumava se sentar debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betal, na região montanhosa de Efraim. Os israelitas subiam até ela para julgamento. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes Naftali, e lhe disse: Ial, o Criador de Israel, está lhe dando esta ordem. Vá até o monte Tabor, e leve com você 10.000 homens de Naftali e de Zebulão. Eu trarei até você, no rio Quizon, Sísera, chefe do exército de Jabim, junto com seus carros de guerra e suas tropas, e o entregarei nas suas mãos. Então Baraque lhe disse: Se você for comigo, eu irei, mas, se você não for comigo, eu não irei. Ela respondeu: Certamente irei com você. Mas essa campanha militar não lhe trará honra, pois será nas mãos de uma mulher que Ial entregará a Sísera. Então Débora se levantou e foi com Baraque a Quedes. Baraque convocou Zebulão e Naftali a Quedes, e 10.000 homens o seguiram. Débora também foi com ele. A propósito, Éber, o quineu, havia se separado dos quineus, os descendentes de Obabe, sogro de Macha, e sua tenda estava armada perto da árvore grande em Zananim, que fica junto a Quedes. Comunicou-se a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. Sísera reuniu imediatamente todos os seus carros de guerra, 900 carros com foices de ferro, e todas as suas tropas, para ir de Arosete das Nações até o rio Quizon. Débora disse então a Baraque: Vá, pois este é o dia em que Ial entregará Sísera nas suas mãos. Não é Ial quem vai na sua frente? E Baraque desceu do monte Tabor seguido por 10.000 homens. Então Ial lançou em confusão Sísera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército diante da espada de Baraque. Por fim, Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Arosete das Nações. Assim, todo o exército de Sísera caiu pela espada, não restou nem sequer um. Mas Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, esposa de Éber, o quineu, pois havia harmonia entre Jabim, rei de Hazor, e a casa de Éber, o quineu. Jael saiu então ao encontro de Sísera e lhe disse: Venha, meu amo, entre aqui, não tenha medo. De modo que ele entrou na tenda dela, e ela o cobriu com um cobertor. Então ele lhe disse: Por favor, dê-me um pouco de água para beber, pois estou com sede. Portanto, ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber, depois o cobriu novamente. Ele lhe disse: Fique de pé à entrada da tenda. Se alguém vier e perguntar: Há um homem aqui? Você dirá que não. Mas Jael, esposa de Éber, pegou uma estaca de tenda e um martelo. Então, enquanto ele, esgotado, dormia profundamente, ela se aproximou dele silenciosamente e lhe cravou a estaca nas têmporas, martelando-a no chão. E ele morreu. Quando Baraque foi até lá à procura de Sísera, Jael saiu ao seu encontro e disse: Venha, e eu lhe mostrarei o homem que o amo está procurando. Ele foi com ela e viu Sísera caído morto, com a estaca nas têmporas. Assim, naquele dia o Criador subjugou Jabim, rei de Canaã, diante dos israelitas. A mão dos israelitas ficou cada vez mais dura contra Jabim, rei de Canaã, até que destruíram Jabim, rei de Canaã.